eu entrei, eu não tinha essa visão política que o BAC traz. A gente tem uma visão das mulheres nas lutas, das mulheres enquanto lutadoras, mulheres que gostam e se representam, mulheres fortes, mulheres que querem romper esse machismo. O que aconteceu nas ruas foram movimentos horizontais, movimentos auto-organizados, assim, o que é totalmente diferente e totalmente oposição ao modelo dos partidos, ao modelo dos sindicatos, ao modelo centralizado, que retira das pessoas a possibilidade delas comandarem suas próprias vidas. Decisões são tomadas, de forma encastelada e o povo não participa. Os sujeitos da política, que é o povo brasileiro, organizado em diversas formas associativas, nas organizações sociais, movimentos populares, nas pastorais sociais, não era reconhecido como tal. Cantar e dançar mexe com cada pedaço do nosso corpo e expressa tensões ou a harmonia do conjunto. Assim, durante uma apresentação como essa do Bate de Mina, não parece, mas seja individualmente ou em grupo, há uma expressão de vários posicionamentos políticos. A tradição mostrava que era só os homens tocando e as mulheres dançando. E aí veio essa coisa do maracatu trazer também as mulheres tocando, trazendo a igualdade mesmo. O maracatu tem resistência contra a cultura, a favor da cultura e sendo contra a cultura também, porque a cultura, dependendo, ela é imposta, né? Mas um resultado positivo depende de muita afinação, ensaio, experimentação e escolhas. Acho que é na coletividade que se constrói, né? Não adianta só eu querer e só eu querer ser líder e só eu querer ser o coordenador, né? Se não ter pessoas que abraçam a minha ideia e me acreditam minimamente no que a gente está fazendo. Olá! É assim também na hora de fazer a reforma política. Na teleaula de hoje, vamos ver que o nível de transparência e de informação na hora de escolher o presidente do país faz toda a diferença para se ter ou não um governo democrático e representativo. Mas uma pesquisa do IBOPE, realizada em 2013, mostrou que o cidadão brasileiro ainda sabe pouco de reforma política. O brasileiro acha a reforma política importante, mas pouco sabe sobre ela. A pesquisa IBOPE mostrou que 2 em cada 3 cidadãos somente agora ouviram falar do assunto. Menos de 1 em cada 10 entrevistados diz saber bem do que se trata. Apenas 7% dos pesquisados se declararam bem informados. Os pontos mais mencionados foram acabar com o suplente de senador, acabar com as votações secretas do Congresso, proibir as coligações partidárias e acabar com o voto obrigatório. As eleições majoritárias e o presidencialismo de coalizão, temas desta terceira teleaula, não foram sequer citados pelos entrevistados da pesquisa do IBOPE. Só que entendê-los pode ampliar a sua opinião em rodas de discussão sobre a reforma política no Brasil. Vamos começar sabendo o que são as eleições majoritárias? Eleições majoritárias significa que o candidato que ganha a eleição fica com 100% do poder. É diferente com a eleição proporcional, onde um partido tem 20% dos votos, fica com 20% das cadeiras. Na majoritária, ganhou a eleição, seja com 51%, fica com 100% do poder. Assim são escolhidos os chefes do Poder Executivo, o presidente, os governadores e os prefeitos. E no Poder Legislativo, o senador. Não é isso, Guilherme? Isso. No Brasil, nós adotamos o sistema majoritário para a eleição dos chefes do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito, e para o Senado, onde temos 3 senadores, mas são eleitos no sistema majoritário. É preciso lembrar que adotamos o segundo turno apenas para a eleição do presidente, do governador e para os municípios com mais de 200 mil eleitores. No caso dos municípios com menos de 200 mil eleitores, tem um turno só, independentemente do percentual de votos que o vencedor obteve. E quais as vantagens e desvantagens desse sistema de eleições majoritárias em 2 turnos, Guilherme? O sistema majoritário em 2 turnos tem como vantagem o fato de que os partidos que tenham poucas possibilidades de êxito apresentem o candidato no primeiro turno, de forma a fortalecer a imagem do partido, ajudar a eleição
para o proporcional, que acontece de forma simultânea, né, deputados federais e estaduais, e no segundo turno, se for o caso, ele se reposiciona entre aqueles que obtiveram o maior percentual de votos. Para o eleitor é melhor porque ele tem uma segunda possibilidade se aquele seu candidato não ficou entre os mais votados. A principal desvantagem é o custo da eleição. É uma eleição mais cara, precisa de 2 vezes toda a organização do aparato para a realização do dia da eleição. O que a gente percebe é que o segundo turno obriga o partido ou a coligação a ampliar o discurso para atender às expectativas da maioria dos eleitores. Mas isso não é o que acontece em relação ao Senado, onde os candidatos são eleitos por eleições majoritárias em turno único. Vamos entender como isso acontece? Para o Senado, cabe lembrar que cada estado elege 3 senadores, cujos mandatos são de 8 anos, intercalados da seguinte forma. Em uma eleição, elegemos 2 senadores. 4 anos depois, elegemos 1 senador. Nas eleições para o Senado, não há segundo turno. É importante atentar para a regra de substituição dos senadores na hipótese de extinção antecipada de seu mandato, que pode ocorrer, por exemplo, por falecimento, cassação ou afastamento temporário do parlamentar. Segundo a Constituição da República, elegemos uma chapa com o candidato titular e os 2 suplentes, que o substituirão nas referidas hipóteses. Por isso, é importante prestar atenção em quem são os suplentes antes de votar em determinado candidato a senador. A suplência no Senado tem sido tema de discussão nos debates da reforma. Isso porque o eleitor nem sempre sabe que, ao escolher um nome para o Senado, está votando numa chapa com um titular e 2 suplentes. Na política, no caso da suplência de senadores, muitos também querem inovar, reduzindo o número de vagas para o cargo para apenas uma e proibindo a composição de chapas com familiares do senador. Outros querem mesmo acabar com a suplência. Mas será que isso altera o jogo político? Nós temos que ter um substituto, ou a gente cria uma hierarquia de mandatos para então suceder a vacância do cargo do titular, ou então que se faça um voto separado para esse substituto eventual. Mas a votação na chapa, nós já estamos percebendo que de fato não é exatamente o interesse do cidadão que está em jogo. A democracia é espelho, é representação e, portanto, a base da sustentação dos representantes da democracia é a legitimidade que ele tem, ou seja, é a ligação que ele tem com o interesse do representado no seu mandato. Quando se quebra isso, você quebra todo o sistema de representação e nós vimos o que ocorre. A população pode aguentar isso por um tempo, mas em determinado momento ela sai às ruas. Agora nós vamos conhecer mais sobre outros temas importantes da reforma política, as eleições majoritárias e o presidencialismo de coalizão, uma espécie de negociação feita para que o governo funcione após a eleição. Guilherme, como podemos compreender melhor esse presidencialismo de coalizão? O presidencialismo de coalizão acontece pelo fato do Brasil ter um multipartidarismo, ter um sistema partidário muito fracionado em muitos partidos. O partido que apoia, o partido do presidente que foi eleito, o governador ou do prefeito, ele não tem a maioria na Casa Legislativa. Então é preciso convidar outros partidos para compor o governo, né, fazer uma coalizão, compor o governo de forma que o governo tenha a maioria na Casa Legislativa e possa aprovar as suas propostas. Para que o partido componha o governo, o presidente chama para que ocupe secretarias ou ministérios, e oferecendo determinados cargos, e assim forma o que a gente chama de presidencialismo de coalizão, que se aplica também aos estados e acontece também nos municípios. Nós temos um arranjo no Brasil que ele é muito estranho, porque inclusive essa ideia de coalizão ela surgiu na Espanha, quando que nós sabemos que lá existem inclusive quase que guerras entre determinadas partes do país, e houve uma tentativa de fazer uma coalizão que contemplasse todos os segmentos envolvidos na disputa para propiciar a governabilidade. Ou seja, a ideia de que a governabilidade é a possibilidade de uma participação mais ampla de demandantes para favorecer um bom governo.
Quando nós fizemos a transposição para o Brasil, o que aconteceu? Transformou, digamos assim, nesse balcão de cargos públicos que geralmente acontece nos executivos de todos os níveis de governo, no executivo municipal, estadual e federal, no qual se cria grandes coalizões para eleger o executivo e depois a conta dessas grandes coalizões é uma distribuição, digamos assim, glamurosa e de grande fartura de cargos públicos. Hoje no Brasil há 24 ministérios e 15 secretarias da presidência, totalizando 39 pastas. Os ministérios possuem autonomia técnica, financeira e administrativa para executar as ações das suas áreas de competência. Cabe a eles estabelecer estratégias, diretrizes e prioridades na aplicação de recursos públicos, bem como criar normas, acompanhar e avaliar programas federais. Os ministros não são eleitos pelo povo, mas indicados pelo presidente da República. Para se ter uma ideia de como foi feita a distribuição desses cargos entre os partidos para se obter uma coalizão, temos esses números. 17 estão sob a coordenação de membros do partido do governo, o PT. 9 ministérios estão com titulares sem partido. Os partidos aliados do governo comandam PMDB, 5 pastas, PSB, 2. E o PR, PSD, PRB, PP, PCdoB e PDT respondem por uma pasta cada um. Infelizmente, hoje nós temos, nas secretarias, viraram mercadoria. Aqueles partidos que financiaram a campanha através de empresários amigos são aqueles que ocupam os cargos principalmente. Hoje, esse é o grande problema em relação à corrupção política no Brasil. O sistema eleitoral hoje, ele só possibilita a eleição de determinadas pessoas, de determinados candidatos, se eles conseguem grandes fundos para o financiamento das suas campanhas. É o financiamento que vem através de empresas, geralmente, que têm interesses escusos e que essa conta vai ser cobrada futuramente quando esses candidatos forem eleitos. E é justamente essa situação, digamos assim, pouco republicana e muito confusa que há entre os partidos, a forma de financiamento das campanhas e a eleição dos seus quadros, que possibilita todo tipo de corrupção. A corrupção direta, que é o financiamento através de dinheiro não contabilizado, que é o chamado Caixa 2, e também um tipo de corrupção indireta, que é a ocupação de cargos públicos através de pessoas que compõem esses partidos e que formam geralmente grandes coalizões para possibilitar aquilo que se chama de governabilidade. Então é preciso que nós tenhamos, digamos assim, algum mecanismo que favoreça que o governo eleito, ele governe através de um plano de governo e não através de interesses que vão se compondo na medida em que essas coalizões elas vão sendo formadas pré-eleições, antes das eleições, durante as eleições, inclusive depois, porque essas coalizões elas têm inclusive esse papel muito estranho de mudar, de acordo com as circunstâncias políticas. Então a ideia de uma reforma ela tem que valorizar planos de governos e os governos eles devem implementar o plano que eles oferecem à população. A população não está votando numa coalizão e nem num partido, ela está votando num plano que deve ser implementado. Essa dança de personagens e barganhas depois da eleição presidencial também se estende nos níveis estaduais e municipais. Agora eu fico pensando, o que será que a arte pode ensinar para a política na composição de grupos que realmente funcionem? Acho que tem que ser na base da coletividade, na base do bom senso, na base do mínimo amor ao próximo, E pensar que uma atitude sua que você está fazendo pode ser reflexo, dentro do seu meio, uma atitude sua que você está fazendo, às vezes vai voltar ela para você. Isso a gente vê muito, dentro de processo de criação, de construção musical e de grupo, Tem vezes que a gente tá tudo ótimo, tá uma maravilha, tá uma energia ótima, tem dia que a gente já chega brigando, mas isso é importante também para o grupo crescer, para se transformar, para expor as ideias e não ficar uma coisa hipócrita também, Então acho que é tudo esse processo sincero mesmo que devia ter. Vamos dar uma olhada no que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde apesar de terem um sistema presidencialista multipartidário, os partidos republicano e democrata têm se revezado no governo há 2 séculos. E os eleitores, ao contrário do que se pensa, não elegem os presidentes diretamente. Guilherme, isso não é contraditório? Como podemos explicar isso?
Olha, isso tem uma explicação histórica. Os Estados Unidos inventou o presidencialismo. Até então, a definição do chefe de governo se dava por intermédio da eleição do poder legislativo, que é o parlamentarismo. Então, o eleitor elege o parlamento e o parlamento elege, define quem que é o chefe de governo. Nos Estados Unidos, definiu-se, com o presidencialismo que a definição do chefe de governo não passa pelo poder legislativo, fazendo uma separação mais rígida entre o poder legislativo e o legislativo, entre o poder legislativo e o executivo. Mas não quis dar ao povo, não se teve a confiança de dar ao povo a definição direta de quem ia ser o chefe de governo, que no caso também é chefe de Estado. Então fez a eleição de forma indireta, elege-se o colégio eleitoral que define, então elege quem que é o presidente. Isso, de fato, do ponto de vista democrático, não é o melhor modelo, mas há de se considerar que nos Estados Unidos, a definição de quem é o candidato do partido é uma disputa acirrada e uma votação direta por parte dos eleitores, dos filiados do partido. Isso evita a necessidade do presidente ter de fazer uma negociação com partidos, como é feito no Brasil. Essa distribuição de cargos tem sido questionada pela sociedade. Isso por entender que essa negociação dá margem para atos ilícitos, corrupção e para que interesses econômicos ou de certos grupos possam se impor aos da coletividade. Em resumo, há vantagens e desvantagens no presidencialismo de coalizão hoje praticado no Brasil. Vantagens. A prática é indispensável para que o governante governe no atual sistema político praticado no país. O governo pode ficar mais representativo se os partidos que levarem cargos representarem diferentes perspectivas. Desvantagens. Os partidos poderão vetar propostas do governo para onde atuam. O governante pode ter dificuldade para obter apoio e implantar mudanças previstas no programa de campanha. O sistema democrático brasileiro funciona bem. Quando nós saímos da ditadura, voltamos à democracia, havia muito pessimismo sobre se nós conseguiríamos, de fato, num país complicado como o Brasil, governar democraticamente. Eu acho que estamos mostrando que é possível. São livres, os partidos podem se organizar, os partidos têm tempo na televisão, os legislativos funcionam, quer dizer, dentro dos limites do que é uma democracia, eu acho que a democracia brasileira funciona bem. Os presidentes governam, conseguem aprovar a sua agenda, os governadores aprovam a sua agenda. Quer dizer, a democracia é um sistema cheio de problemas, mas dentro daquilo que a gente vê no mundo, a democracia brasileira ela funciona bem. É uma democracia que tem espaço para participação, que garante direitos. Eu diria, de 0 a 10, eu daria 8 para a democracia brasileira. Agora vocês já podem imaginar como deve ser complicada a dança de cargos no governo quando se vive uma reeleição de um presidente da República. E isso divide muito a opinião dos brasileiros. Muitos são favoráveis a uma única reeleição e argumentam que 4 anos é um período muito curto para a consolidação de um projeto de governo e que a reeleição estimula o governante a prestar mais atenção às demandas da sociedade. A desvantagem é que há risco de uso da máquina por prefeitos, governadores e presidente da República, que ainda em exercício fazem campanha para sua reeleição. Com o fim da reeleição, um candidato não pode disputar mais do que uma eleição sucessivamente, ou seja, ele teria 4 anos para executar o seu processo, teria que se afastar logo em seguida. É bom no sentido que garante que a competição seja igual para todos, ninguém disputa uma reeleição com vantagem sobre outro. Agora faz com que o tempo de governo seja muito curto e faz com que às vezes a vontade do eleitor de continuar um processo conduzido por uma mesma pessoa seja interrompido pela legislação. Bom, tivemos alterações importantes na votação majoritária no Brasil. E qual é a tendência do presidencialismo de coalizão? Por que é tão difícil fazer reforma política no Brasil? E quais os riscos de fazê-la em toque de caixa? Na verdade, não há uma tendência no Congresso. Seria bom que houvesse uma tendência para fazer alguma mudança, alguma reforma que pudesse quebrar a espinha dorsal do que virou-se uma anomalia
que é o chamado presidencialismo de coalizão. Para fazer a reforma política, é preciso que o Congresso seja acionado ou tome iniciativa. A reforma política, ela certamente quebrará alguns privilégios, quebrará algumas facilidades que convêm aos congressistas. Portanto, os congressistas não têm o interesse de fazer a reforma. Aí alguém pergunta, mas se o presidente da República é tão forte e tem a maioria no Congresso, por que ele não faz a reforma? Ora, a presidente Dilma propôs uma reforma política, propôs até mais, sugeriu uma constituinte. Ela foi rechaçada inteiramente. Por quê? Porque o Congresso quer manter os privilégios, quer manter aqueles conchavos que constituem a essência, infelizmente, do nosso Congresso. E é preciso que haja uma reforma política para acabar com isso, para mudar isso. Não é possível continuar desse jeito. A reforma política mais ampla é difícil de ser feita, porque, afinal, quem vai aprovar a reforma política foi eleito dentro do sistema eleitoral. E aí tem dúvida se mudar o sistema eleitoral, se ele vai continuar sendo reeleito. No Congresso Nacional, não tem grandes alterações em torno do presidencialismo de coalizão. Dificilmente você consegue fugir desse modelo, embora algumas alterações seriam importantes para reduzir o custo desse tipo de coalizão, como, por exemplo, acabar com as coligações antes das eleições, bem como restringir o número de partidos. A eleição a toque de caixa é muito arriscado, porque, diferentemente do que pensam alguns, é possível piorar o sistema eleitoral, né? É possível que ele fique pior do que já está. Então é preciso, as alterações têm que ser feitas de forma com maturidade, com bastante discussão. Não convém fazer a toque de caixa. Viram como ficou mais fácil acompanhar as notícias sobre as discussões da reforma nos estados, no Senado, no Planalto e também na Câmara dos Deputados? Agora é hora de descobrir como acontece e o que precisa ser mudado na escolha dos parlamentares, brasileiros eleitos para representar os interesses do povo no poder legislativo. Mas esse é um assunto para a nossa próxima teleaula. Não perca! O maracatu é uma manifestação muito forte, né? Ela te pega pelo grave. Acaba que isso encanta muito. Só que existem uns processos iniciais que é interessante de passar pela hierarquia dos instrumentos, porque é um pouco mais fácil e o som te exige menos e acho que ele dá para você escutar mais os outros instrumentos enquanto você toca, né? Aqui no caso ele aqui, né? Tem essa história aqui.